Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, você que nos acompanha aqui nesta live, nos Caminhos da Comunicação, todas as quartas-feiras, estamos aqui sempre trazendo novas temáticas relativas à comunicação, à reflexão, a experiências de comunicação, nesta live do Serviço Pastoral da Comunicação, o SEPAC, aqui com Paulinas Cursos, um projeto de formação que procura estar sempre aí na ordem do dia, compartilhando. Nós estamos aqui no mês de maio, então hoje nós vamos trazer para você uma experiência muito interessante, que você vai gostar, de repente pode inspirar. Mas é muito importante, não sei se você já acompanha o canal Paulinas Cursos, procure visitar, sempre as lives ficam aí. Também quem não pode ver no momento, pode revisitar ou visitar depois, né? Muito importante você estar aí. E eu gostaria também de falar do curso de pós-graduação, Comunicação, Teologia e Cultura, que o SEPAC realiza em parceria com o ITESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores, uma faculdade de teologia, então, onde lideranças, agentes de pastoral, educadores, padres, seminaristas, organizam o seu tempo no período de férias para fazer esse curso. Ele se realiza em 3 módulos, ainda, né, de forma presencial. Está aí o contato, você pode conhecer, você pode se programar e qualificar a sua formação. O curso é teórico-prático, então, além das aulas, né, teóricas de reflexão, de estudos, sempre um laboratório de aprendizado, de trabalhar a própria comunicação, de aprender a produção da comunicação. Então, fique atento aí e nos acompanhe. Boas-vindas, então, a você que nos acompanha neste momento, e muito obrigada por estar conosco. Então, hoje nós estamos trazendo aqui o nosso convidado especial, o padre Josirley Aparecido da Silva, que eu vou pedir que ele entre aqui na nossa sala. Olá, padre Josirley. Olá, irmã Helena. Como Muito vai? obrigado Tudo pelo bem? convite. Que bom. O padre Josirley é da Arquidiocese de Ribeirão Preto e a gente se conheceu numa missão e ele tem experiências maravilhosas aí para compartilhar conosco hoje. Como vocês estão vendo, ele é capelão. Então, capelão porque trabalha também na Pastoral da Saúde, não é? Fala um pouquinho, padre, da sua missão aí em São José, não, em Ribeirão Preto. Um grande centro, né, de cultura, enfim, um Exatamente, centro financeiro. temos uma pastoral da comunicação muito forte aqui em Ribeirão Preto. Exato. Com o padre Igor, que foi o dia que a senhora esteve em casa. Eu morava com o arcebispo naquela época e estava tendo também uma formação nesse nível. Eu sou capelão, já vai fazer 20 anos, eu acompanho a minha ordenação, completei 20 anos agora de ministério, né, de padre, e Parabéns, né? Obrigado. Parabéns. Meu trabalho, ele começa no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto, porque aqui o HC é dividido em três blocos, né, que é a unidade de emergência, o hospital em si, né, que a gente chama de campus, e o HC Criança, que, graças a Deus, tem dado aí um suporte para o Brasil todo, né, o HC Criança.
E eu comecei na unidade de emergência, e depois, com o tempo, é que eu fui expandindo, talvez pelo jeito que eu, a minha abordagem, a forma como eu converso com os pacientes e a forma como eu dialogo com os profissionais, então meu trabalho tomou uma proporção muito grande. Hoje o meu trabalho é reconhecido, embora não é remunerado, como alguns hospitais têm, né? Eu sempre brinco, irmã, que capelão começou com exército. Eu sou capelão hospitalar, não fui capelão do exército. E no capelão do exército, ganha-se um salário muito gordo, muito bom. Eu ganho também muitos abraços e beijos e carinho das pessoas. E com certeza dá muito carinho e muito conforto para as pessoas também, né? E Isso. estava me dizendo que organiza, porque ali há muitos hospitais, né? O das clínicas é o da USP, né? Isso, em Ribeirão Preto nós temos em média de 16, eu não vou dizer 18, mas 16, 17 hospitais. E como eu estou inserido na equipe de cuidados paliativos, eu tive que estudar, compreender a questão da assistência religiosa, né, que nós damos no hospital, mas também a espiritualidade, porque senão a gente choca as duas coisas e a gente não consegue fazer um excelente trabalho. E foi tão importante olhar por esse viés. Hoje nós temos uma rede de apoio espiritual que começou com o pastor Paulo Ross, com o pastor Rubens, o Paulo Ross da Batista, o Paulo Ross da Presbiteriana, e hoje nós temos uma rede de suporte, de apoio espiritual, onde envolve todas as crenças. Então, a gente tem o apoio espiritual com as outras realidades, temos a capelania, que dá assistência religiosa, e eu que trabalho aí, junto com alguns, né, e com a equipe multi, a espiritualidade. Então, a gente tem que saber separar religião, religiosidade e espiritualidade. Claro, porque a espiritualidade perpassa todos, né? Eu acho que é muito importante também essa dimensão ecumênica, né? Porque, exatamente, acima de tudo, é o ser humano que está aí, né, padre? É o ser humano e é de quem a gente está cuidando o tempo todo, né? É a pessoa, né? E sempre olhar para a pessoa. Uma coisa que nós aqui tratamos a pessoa, né, não o paciente, ele é paciente porque está sendo tratado, mas a gente olha muito a questão da integralidade do ser, então a gente está falando com uma pessoa, é de fazer a ele aquilo que é importante para ele, né, então, dessa forma, e resgate dos valores, os valores de sentido de vida, né, aquilo que é mais significativo para ele. Eu fiz uma especialização em logoterapia, aplicado na educação, justamente para a gente poder amplificar, né, essa realidade da espiritualidade. Que lindo! Mas o padre Josirley hoje vai trazer uma experiência muito interessante, né, sobre como rezar o terço com a família, com as crianças, não é, padre? Exatamente. Então, a gente quer saber, porque eu acho que a logoterapia ajudou nisso também, eu imagino. Eu sou, digamos assim, não sei se eu posso usar a expressão fiel devoto de Viktor Frankl, né? Ele me ajuda muito. Ele trabalha muito os valores, exatamente, os valores. Eu acho que um dos valores que eu trago para poder trabalhar com as crianças é o valor criativo, né? Que ele sempre bate nessa tecla, né? O que você pode oferecer para o mundo? Ajudar as pessoas a serem criativas neste mundo tão tecnológico, né, padre? Exatamente. Onde tudo e como tá atrair, pronto, né, tudo... quem fica ligado muito ao tecnológico, né, como é que a gente pode atraí-los? Então, tudo tem tutoria, né, tudo é digital, nós estamos numa imaterialidade muito grande, mas conta um pouco essa história, né, quando quiser, tem alguns slides, quando o senhor quiser que mostre também, o Miguel que está aí na transmissão, ele vai mostrar. Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia. O senhor trabalha na paróquia Santa Ângela, né? Exato, eu acho que eu preciso contar um pouco, rapidamente, um pouco das minhas frustrações, porque como eu vinha na caminhada como pároco de algumas comunidades, de algumas paróquias que eu passei, e aí a capelania em paralelo, eu estava ficando muito cansado, eu não sabia
o que eu gostaria de fazer, porque a capelania eu não escolhi e acabei me apaixonando. Mas, por outro lado, eu me ordenei padre justamente para estar à frente de uma comunidade. É assim que nós somos formados. Só que aí chegou um determinado momento que eu estava muito cansado, frustrado, porque ser pároco hoje é um desafio enorme. Pároco hoje parece que dirige, desculpe a expressão, não estou jogando muito nesse campo, mas a questão de uma empresa. E gerir uma empresa é muito difícil. Né? Porque aí tem o administrativo, né, padre? Exatamente. Tem todo lado, e ele pode roubar. Exatamente. Então a gente tinha que fazer eventos, tinha que fazer promoções para que a paróquia pudesse se manter. Então o padre tinha que ser muito criativo nesse lado. E às vezes aquela questão do pastoreio mesmo, do suporte, do apoio mesmo de espiritual da comunidade, e também a questão da pastoral em si, eu estava ficando muito cansado com relação a isso. Aí eu pedi para deixar, falei, Dom, vamos ficar só com a capelania, se o senhor permitir, eu não me importo de ser vigário de novo de um padre. E aí o padre Marcelo, gentilmente, que inclusive é da minha turma, Marcelo Campione, ele me acolheu na paróquia Santa Ângela. Até então, a minha ideia era só celebrar as missas e ir para o hospital. Celebrar as missas e ir para o hospital. Mas o meu jeito de ser, acho que é um pouco de mineiro, que eu sou de Tuiutaba, Minas Gerais, e o jeito que eu me relaciono com as pessoas, eu percebi que eu estava atraindo muitas crianças para a igreja. E eu tenho um costume, irmã Helena, que após a missa eu não saio de procissão. Aqui espero que os liturgistas não escutem isso, pelo amor de Deus. Eu não saio, eu fico no altar, eu beijo o altar e digo, agora as crianças podem subir para abraçar o padre. E isso criou um hábito que, se eu falhar, elas ficam decepcionadas, ou senão elas correm até o fundo da igreja para poder abraçar o padre. Então, foi a partir daí que eu percebi que o número de crianças estava aumentando na igreja, as famílias estavam aumentando na paróquia Santa Ângela. Teve um dia que nós celebramos para 1.500 pessoas, e a paróquia comporta 650 pessoas sentadas, e isso foi muito positivo. O padre Marcelo achou bom, né, porque geralmente os párocos, quando o vigário começa a destacar os párocos, às vezes, né, o padre Marcelo fez o processo contrário, estava sendo muito positivo. E aí isso estava me angustiando, falei, poxa vida, as crianças estão gostando do Padre Jô, que é assim que elas me chamam. O que eu poderia fazer a mais? Aqui tem o costume de celebrar a missa uma vez por mês, uma missa para a catequese, com as crianças. E o Padre Marcelo me colocou todas as missas com as crianças, de eu poder celebrar. E assim, é um momento muito, muito rico, muito próximo dos pequenos. Isso estava me angustiando assim mesmo. Teve um dia que, aí, se a senhora quiser colocar os slides, aí, então acho que todo mundo vai entender, né, ou coisa. Então, eu tive uma noite aqui em casa, onde eu moro aqui na casa paroquial, eu estava pedindo muito para Nossa Senhora e para Deus para poder me ajudar, o que eu poderia fazer para as crianças e com as crianças, não só dar, mas que eu também pudesse participar desse momento. E eu só sei que eu fiquei naquela angústia até que me veio, irmã Helena, a figura de um terço colorido, que é justamente o terço que eu vou apresentar para vocês. Eu acredito que foi o anjo, porque da mesma forma que o anjo Gabriel visitou a Nossa Senhora, não é, para dizer que ela seria a mãe do Salvador, eu acabei gerando o terço, porque o anjo Gabriel, né, veio conversar no meu coração, dizendo, olha, promove um terço. A princípio, como eu tenho uma facilidade... Pode voltar o primeiro slide, né, Miguel? Ali, como eu tenho como eu tenho uma facilidade muito de se comunicar com as crianças, então eu peguei e, a princípio, eu tinha conversado com algumas pessoas, eu ia fazer via YouTube, no canal que eu tenho do YouTube. Só que algumas pessoas da comunicação me disseram assim, falou, padre, ainda é muito
é muito precoce, por que que o senhor não vai por outros caminhos? Porque como eu celebro missa e trago muitas experiências, eles queriam que eu fizesse o YouTube contando as minhas experiências, eu ainda não tive coragem de fazer isso. E aí, eu, numa conversa com Nossa Senhora, eu falei assim, poxa vida, então vamos fazer esse terço, e tem que ser esse terço logo. Aí eu liguei para uma amiga, se quiser mudar, ela se chama Amanda, e ela confecciona terços aqui em Ribeirão Preto. Eu não conhecia muito bem a Amanda, tem 2 milagres aí que foram acontecendo nesse tempo. Falei, Amanda, eu quero fazer um terço, mas eu gostaria que você olhasse muito para a minha ideia. Eu quero um terço onde que eu quero trazer as crianças para a igreja, mas eu quero trazer o papai, quero trazer a vovó, quero trazer os irmãos, quero trazer os amiguinhos, né? Eu tenho a bênção dos animais no final também, né? Você falou, só não dá para trazer os animais, porque não vai dar trazer o cachorro, isso não vai dar, mas a gente vai dar a bênção para os animais. E ela falou assim, ai, padre, então o que que o senhor está pensando? Eu falei, eu quero um terço que seja uma conta para a mamãe, eu quero uma conta que seja para o papai, uma conta que seja para o irmão, uma conta que seja para os vovós e uma conta que seja para os amigos. E aí, se quiser passar, eu acho que bem para frente desses slides, tem a forma como... Isso! A forma como nós pensamos esse terço, é justamente esse terço colorido aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos um livrinho, né, que acho que dá para ver aí, o livrinho com a oração, que a forma como reza o terço, que é justamente como está aí. Aí nós pensamos na cor azul das crianças rezarem pelos papais, na cor rosa das crianças rezar pelas mamães, na cor amarela das crianças rezarem pelos irmãos. E é interessante dos irmãos porque tem criança que fala assim, mas eu não tenho irmão, como é que eu vou rezar pelo meu irmão? Eu falei, olha, Jesus diz que nós somos irmãos dele. Então, se nós somos irmãos de Jesus, então todas as pessoas que amam Jesus são irmãos. Então, se você estiver rezando, não pelos irmãos, você está lembrando de muitos irmãos que você não conhece, que está espalhado pelo mundo todo. Aí, pelos vovós, que é a cor lilás ou roxo, né? E o verde, nós rezamos pelos amigos. Quando começamos a confeccionar esse terço, a Amanda, ela estava num desespero só, porque ela está em vista do casamento, e ela estava passando por uma condição financeira. Eu falei, Amanda, eu acho que você vai ter que se dedicar um pouquinho, porque eu tenho pressa para começar esse terço, e você está aí em vista do casamento. Eu só sei que ela conseguiu, em menos de um mês, mais de R$ 3.000, que ela precisava para poder dar andamento no matrimônio, né, na igreja, no casamento, e ela ficou muito feliz com isso, e ela continua vendendo. Quando nós começamos o primeiro terço na paróquia Santa Ângela, a igreja estava lotada. Acho que por um primeiro momento, eu até estava esperando isso. Lotadas de criança, com seus papais, com suas mamães, com suas vovós, com seus irmãos, quem tem irmãos, e também alguns levaram seus amiguinhos. E eu levei os personagens no primeiro momento, talvez por ser mais atrativo e lúdico, né, para esse momento. Então, o Thor foi rezar o terço, a Ariel foi rezar o terço, o Homem de Ferro foi rezar o terço, eles com o terço, em vez deles usarem os instrumentos, né, de luta deles nos desenhos, como a gente, e nos filmes, eles estavam com os terços na mão. Isso deu um gás, né, para as crianças. Obviamente que no primeiro momento eu tive muita crítica, né, com relação a isso, porque nesse mundo polarizado, as pessoas, elas se acham no direito, né, de não ver o lado bom do que está acontecendo, mas de ter as críticas. Porém, até as críticas, de alguma forma, me ajudou a intensificar o trabalho, porque eu acho que a gente pode transformar aquilo que vem em algo que possa amadurecer o terço. Hoje, o terço, nós já estamos no 4º terço.
como foi o nosso aniversário de ordenação, tivemos uma falha de comunicação, e eu falei, poxa vida, hoje a gente não vai ter o terço, porque esquecemos de comunicar para as pessoas, porque ficaram tão presos ao nosso aniversário de ordenação, pois, irmã, a igreja estava cheia de novo. Então, o terço, ele teve resultado. Como é que as crianças rezam? E que dia que vocês rezam também? Que dia, que horário, como é que é? Isso. Toda primeira sexta-feira, foi assim que eu coloquei, para dar um tempo e um espaço. Eu acho que as crianças, você tem que lidar com o universo dela, né? Se você ficar repetindo muita coisa, né, toda hora, talvez elas vão se cansar. Então, eu coloquei sempre a primeira sexta-feira. Eu que começo esse terço, nós temos uma banda de jovens, que aí a gente juntou a EJC, eles cantam nesse terço, músicas voltadas para as crianças. Começa às 19 horas e eu já coloquei que a gente faz esse momento em meia hora, né, para dar tempo para o papai também se organizar, depois eles vão passear com os papais, e sempre fazemos alguma coisa relacionada ao mês ou ajudamos a alguma situação. Por exemplo, nós temos uma pastoral social aqui, chamada Padre Pio, onde a gente nós fazemos marmitas para os moradores de rua. Então, essa pastoral fez pipoca e algodão doce, as crianças compraram e o dinheiro foi revertido, né, para a confecção dessas marmitas. Agora nós vamos fazer um outro evento, agora no mês de junho, por conta do mês de festa junina, as crianças vão vir caracterizadas, nós vamos vender pipoca, esse dinheiro vai ser revertido também para alguma situação. Então, a gente faz esse movimento, né, aproveitando tudo que acontece na comunidade. Então, rezamos assim, no terço, então, eu começo, Jesus, e as crianças, abençoe meu papai, Jesus, abençoe meu papai. Como são palavras, né, são frases simples, né, não é um terço comum que nós rezamos, né, irmã, que a gente tem que rezar. Ave Maria, né, porque Santa Maria, né? Uhum. As crianças, é engraçado que elas querem disputar quem fala mais alto, o papai. Jesus abençoe meu papai, né? Tem um vídeo que eu mandei para a senhora, né? Jesus abençoe meu papai. Então, isso é importante para a criança, mas para o papai também, que está ao lado escutando aquilo. Aí a gente vai, Jesus abençoe minha mamãe, Jesus, né? Jesus abençoe meus irmãos. Cada dezena, então, reza 10, Jesus abençoe meu papai, depois 10, Jesus abençoe minha mamãe. Abençoe minha mamãe, 10, abençoe Jesus, meus irmãos. Isso. E a contemplação, o senhor faz alguma contemplação? Sim, só que ao invés de eu colocar no primeiro mistério, a gente, lembrando um pouco do terço da misericórdia, a gente começa esse terço com, no livrinho está bem explicado aqui, nós começamos esse terço pelo sinal da Santa Cruz, né? Sim. Em nome do Pai, do Filho, rezamos o creio, porque eu acho que é importante a criança ter contato com a nossa profissão de fé. Depois, na primeira dezena, e como em todas as dezenas, nós rezamos na conta grande um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Então, o Pai Nosso e a Ave Maria e o Glória ao Pai estão sendo rezados. Aí depois, as 10 dezenas é que a gente direciona para o papai, para a mamãe, né? E aí, no final do terço, nós rezamos a Salve Rainha, né? Porque não pode faltar, né? Claro. E aí nós rezamos a oração do anjo da guarda. E ao final tem uma oração que as crianças dizem assim: obrigado, Jesus, por esse nosso encontro, ajuda-me a ser uma criança feliz e obediente, não pode faltar a palavra obediência, aos meus pais, e que eu possa crescer e estar sempre na vossa companhia e da sua querida mamãe do céu. Jesus, eu te amo. E depois eu dou a bênção no final, né, para os animaizinhos, para aqueles que têm. Que lindo, nossa, que maravilha. As crianças ficam na igreja com a família, ao lado dos pais, dos avós.
Teve um dia que eu inverti, porque eu chamei as crianças para ficar comigo no altar, aí o altar ficou cheio, lotado de criança, e aí eu falei, hoje os papais vão trazer as fotos das suas mamães, né, e dos seus papais, e dos seus vovós. Hoje as mamães vão trazer as fotos dos seus papais, das suas mamães. Então, as crianças acompanharam o papai e a mamãe rezando pelos seus papais, né, e pelos seus... E, então, eles estavam me ajudando a conduzir aquele terço. Duas situações que já tenho como resposta. Primeiro é um menino que ele aprendeu a perdoar os amiguinhos na escola, porque como agora ele tem que rezar pelos amiguinhos, e então ele aprendeu a perdoar quando um amiguinho faz alguma falha, tem alguma atitude errada com ele. E esses dias ele me trouxe, né, ele é criança ainda, falou assim, tio Padre Ju, eu estava muito chateado com meu amiguinho, mas agora que eu sou obrigada a rezar por ele, então eu também agora estou aprendendo de que eu preciso ser Jesus para ele, né? Então eu falei, então tá bom, então Que lindo. Isso está fazendo efeito, né? Que bom, que bom. Quer mostrar o vídeo aí das crianças? Podemos mostrar, né? O Miguel coloca o vídeo que o padre mandou. Amor que sempre esse é o final do texto, eles vão para me abraçar. Que vive em mim, vem visitar. Olha quanta criança. Vem esquentar e permitir. Olha aí. Então, eu fico até emocionado, porque a cada encontro é uma experiência diferente, né? E o terço cresceu, irmã. Algumas cidades e paróquias pediram, né, para poder fazer da mesma forma, e a gente deixou isso livre, né? Que bom. Mas o senhor começou este ano, né, com o terço? Este ano. E eu sou muito imperativo, embora não diagnosticado com hiperatividade. Mas quando eu coloco uma coisa na cabeça e sei que Deus está conversando comigo, eu procuro executar sem reservas, irmã. Se vai dar certo ou não, o importante é a gente tentar, né? E é uma coisa que se a gente tenta com Deus, tudo dá certo. Sem dúvida, mas assim, ouvindo a sua história, foi um apelo de Deus, né? Quando a gente sente, precisa algo mais, a angústia, o desafio, uma série de coisas, eu acho que Deus vai falando assim, pelos acontecimentos, pela consciência, e depois veja aí, que belo serviço. E é o dom também que o senhor tem, né? Deus dá os dons de natureza e de graça, né? Dizem os místicos, né? Os espirituais, que Deus vai dando dom de natureza e de graça. Então, esse dom, né? Parece um mel assim que atrai as crianças, esse entrar, a minha leitura, né? Entrar no mundo delas. Exatamente. É fundamental a igreja entender isso, a catequese entender isso. Tem que entrar no mundo da criança. Que vídeos, que personagens ela vê, quem são os heróis, né? Porque Jesus só chega depois, né, padre? Exatamente. E depois, uma coisa que eu acho também muito significativa é que a criança, ela precisa de sinais, né? Ela precisa visualizar aquilo, né? Exato, né? E eu acho que quando e depois elas estão tendo contato com uma oração que a igreja já reza há quanto tempo, né? E talvez para ela é difícil acompanhar o papai e mamãe naquele... Tem crianças que eu falo que já nasceu superdotada religiosamente falando, né? Elas têm essa facilidade, né? Quando a família se reúne para rezar, tá junto, né? Por exemplo, tem crianças que rezam terço com o papai e com a mamãe, que rezam terço com as crianças, mas para elas é muito mais interessante rezar aquele terço que a mamãe e o papai rezam, e tá tudo certo, porque papai e mamãe, né, ensinou para elas esse momento, né? Agora, essas crianças que a gente
de alguma forma, estamos atraindo, são aquelas crianças que têm tanta atividade, que o papai dá tanta atividade, que eu acabei ocasionando um tempo para que o papai e mamãe rezassem com seus filhos, né? Então, o filho está fazendo futebol, a filha está fazendo balé, está estudando nas escolas, passa o período integral nas escolas, depois tem Kumon, tem não sei o quê. Aí o papai, quando chega em casa, está super cansado. Aí o que eu fiz? Tirei o papai daquele capricho de sair naquela primeira sexta-feira mais tarde do serviço, porque o filho está esperando o papai na igreja para poder rezar o terço, né? Que lindo, que maravilha. Mas, de fato, são... Hoje, o que a igreja fala o tempo todo, né? Igreja em saída, ir ao encontro, descobrir novas linguagens, novas formas. Quando o senhor me mandou essa experiência, eu pensei, eu preciso fazer uma live com o padre, né? Para contar, porque isso aqui depois fica, as pessoas vão se inspirando, porque não basta falar, a gente tem que, de fato, colocar em prática. E essa questão também, às vezes os pais dão tudo, mas não tem o tempo de estar juntos, de conviver, né, padre? Exatamente, exatamente. Que eu acho que se nós, enquanto igreja, pudermos proporcionar esses momentos, por isso que eu volto a falar da questão dos valores criativos, né? Trazendo Viktor Frankl de novo, né? Ótimo, mas dizer, precisa mesmo. Nós precisamos ter esse valor de criatividade para poder ajudar, né, as famílias, os papais, as mamães, né, a também, porque de alguma forma nós participamos dessa educação, né, dos pequenos. Nós fazemos parte, né, de ajudar o papai e a mamãe na educação dos pequenos. Sem dúvida. Muitos delegam isso para a igreja, né? Mas ali é muito importante descobrir o jeito de trazer a família, de envolver. E essa questão da criatividade, ainda quando a irmã, né, a gente sempre pensa, a criançada está no digital, está o tempo todo com o joguinho, com o computador na mão, com não sei o quê. Mas a gente lendo criticamente essa questão também da cultura digital, das propostas, hoje está tudo muito pronto, né? É o template disso, é o tutorial daquilo, estimular a criatividade, ajudar a conviver e a pensar, né? Eu trabalho muito na educomunicação, né? Dentro da Educar para a Comunicação, e a gente entende com 3 pilares, que é o pensar, o produzir, quer dizer, fazer alguma coisa, e o conviver, né? Então, é muito importante a gente, se nós temos uma missão, é justamente a questão da criatividade, ajudar as pessoas a serem criativas, né? E é uma criatividade no modo de rezado que eu posso ver, né? Na sua experiência. Na Santa Missa, como está crescendo o número de famílias que estão participando da Paróquia Santa Ângela. Aqui em Ribeirão Preto, graças a Deus, as paróquias têm crescido pós-pandemia. A gente achou que fosse um movimento contrário e não foi. O meu jeito de conversar, porque às vezes a gente fica preocupado em dizer palavras tão rebuscada, né, com palavras difíceis. Eu não sou assim, irmã, eu não consigo, eu sou mineirão mesmo, eu ainda tenho minhas raízes no lombo de um cavalo, que eu cresci assim, nasci na roça, enfim. E então, de você também de dizer, por mais que a Paróquia Santa Ângela seja uma paróquia privilegiada financeiramente, ela está localizada num dos bairros mais abonados aqui de Ribeirão Preto. Mesmo assim, a gente não pode esquecer que o nosso povo não tem tanta intimidade assim com a igreja. Então, com aquilo que a igreja quer oferecer, eles não conseguem buscar, né? Porque eles precisam fazer esse movimento. Então, eu procuro usar uma linguagem que também possa, de alguma forma, atingir a todos os que estão ali na igreja. Como eu disse para a senhora, eu trago muita experiência, mas quando eu começo a minha homilia, é super engraçado. Quando eu começo a minha homilia, eu já vou para o ambão, ou às vezes eu faço
com o microfone, eu já começo a rir, porque as crianças, antes mesmo de eu começar a falar elas já estão com os braços erguidos, achando que elas podem perguntar na missa, né? Então, criou essa relação. Então, veja só, é a questão do afeto, né, da vinculação, que é fundamental na comunicação, né, padre? E eu ia mesmo perguntar nas missas, porque esse terço, naturalmente, que elas estão ali agindo, atuando, tudo. E a missa também, para as crianças, muitas vezes é enfadonha, né? Aquela homilia comprida, quer dizer, tem que ter em conta que a criança, ela é mais tátil, ela é mais sensorial, e não tem aquela reflexão. Aliás, nós não temos que ser abstratos, né? Porque o abstrato não deu certo, né, padre? Exato. Mas tem uma coisa, irmã, que eu sempre procuro fazer antes. Eu tenho contato com o Evangelho, eu procuro, de alguma forma, viver esse Evangelho durante a semana, para que eu tenha experiência, e sem esquecer que ele tem que me afetar primeiro, porque não adianta eu dar para o povo se eu não vivi aquilo, né? Um exemplo, o Evangelho que Jesus dizia no final do Evangelho, amai-vos uns aos outros, né? Lembra que foi domingos passados, eu conversando, fazendo a homilia, porque é praticamente uma conversa, e aí eu disse assim para o povo, olha, como é difícil amar, e eu falei, crianças, como é difícil amar o amiguinho na escola, é difícil, porque o amiguinho tem hora que é chato, tem hora que ele fica jogando água na gente, tem hora que ele fica tirando onda com a minha cara, porque a palavra onda é bem jovial, né, onda com a minha cara, aí os papais ali, como é difícil amar alguém que está no trânsito, por exemplo, o trânsito de Ribeirão Preto é difícil, mas Jesus está pedindo uma coisa muito difícil para nós, não é possível. E aí eu vou trazendo exemplo, outro dia eu estava andando de carro aqui, criança, vocês sabem qual é a rua que o padre está falando? E as levantam o braço, adultos, vocês sabem, Ribeirão Preto está em reforma, eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda, e tinha 2 carros atrás de mim, buzinando, eles não sabiam que era o padre, estava buzinando, e eu dentro do carro, eu preciso falar uma palavra feia, eu preciso soltar uma palavra feia, porque eu estou chateado, porque eles não estão tendo paciência comigo. Jesus abençoe esses 2 anjos que estão buzinando atrás do padre. Bom, é difícil amar essas pessoas. Aí eu falei assim, olha, mas crianças, pensa bem, e papai e mamãe também, como é difícil amar as pessoas nos amar. Porque às vezes a gente olha muito para o outro e a gente não olha a forma como o outro também as pessoas estão nos vendo. Então, como é difícil amar o Padre Jô às vezes não quer conversar com ninguém, o Padre Jô acorda, não arruma a cama dele, o Padre Jô, a pessoa faz o café para ele, em vez dele falar obrigado, ele simplesmente, né, trata como se fosse uma obrigação, aí quem trabalha com o Padre Jô falou, nossa, esse padre é chato, é difícil amar o Padre Jô também, né? Então, de trazer para essa realidade. Mas é muito importante, agora o senhor fez a questão da homilia, né? Porque outro dia também conversando, não sei, sobre homilias, né? Como fazer uma homilia sem ter rezado primeiro o evangelho, né? De fato, porque às vezes a gente escuta, foi lá na internet buscar uma reflexão do evangelho daquele dia. Tudo bem, pode inspirar, mas a palavra tem que passar pelo nosso coração para que depois você diga como que eu vou encarnar essa palavra com esse povo, não é verdade? Se o evangelho me desconstruir durante a semana, para que eu possa surgir como uma pessoa renovada, então eu consigo atingir corações. Se o evangelho, irmã, não me desconstruir durante a semana, é porque realmente eu não tenho intimidade, né, com a palavra e nem com Jesus. Eu não me deixo me envolver. Eu simplesmente, eu não sei se ela já conheceu, eu não sei se eu vou saber contar essa história, de um padre que fez uma homilia espetacular, como professor. No final da missa, e ele falando sobre a Eucaristia, então ele queria ajudar as pessoas a ter amor pela Eucaristia. E aí chegou um final, um senhor de muitos anos aí, e com muita dificuldade, ele não estudou,
né, e analfabeto, ele disse assim: padre, o senhor falou muito bonito, né, dessa tarde caristia, né, só que ele não estava entendendo, você entendeu? Então, então, a palavra, ela precisa primeiro me desconstruir, me ajudar, enquanto aquele, porque o primeiro ouvido sempre, a gente sempre aprende isso, né, o primeiro ouvido, né, se eu conseguir, se eu me emocionar com aquilo que eu estou dizendo, irmã, é porque, de alguma forma, eu vou atingir o outro. Me tocou, né? Se eu sou tocada, tem um padre francês que trabalhou muito a questão da comunicação audiovisual, ele diz assim, a comunicação é a vibração que chega às pessoas e as toca, né? Acho uma definição, né? Porque se você não vibra, se você não é tocado, como é que você, né? É claro que a condição do outro nem sempre tem abertura, mas normalmente as pessoas vão ali numa missa para receber, de modo geral, abertas a acolher, não é? Exatamente. Uma experiência minha do hospital, eu trabalho muito com pacientes com ela, com esclerose lateral amiotrófica, já no estágio avançado. São pessoas que não se comunicam verbalmente. São pessoas que não se comunicam mais com gestos. E os nossos gestos também são uma forma, né, de comunicação. Elas só têm os olhos que elas acompanham. Como criar uma linguagem, como se comunicar. Então, às vezes a gente não percebe o poder que nós temos. A palavra, eu quero dizer poder no sentido daquilo que nós temos de tão precioso, né, na nossa vida, que é o saber olhar para o outro. Né, o outro, às vezes, não fazem tantos gestos, não fazem, não consegue dizer palavras, mas o fato que quando elas estão, os pacientes com ela, principalmente crianças adolescentes com esclerose lateral amiotrófica, quanto que a gente pode tirar ali? Por exemplo, a gente consegue expressar até, realizar até mesmo as vontades de pessoas que não se comunicam, mas porque se olham. Se olham, né? Olhar com amor, olhar, né? O olhar, de fato, a gente tem aquele ditado janela do coração, né? Mas o olhar é fundamental, né? Se você olha e como você olha. Eu, às vezes, uma vez eu estava dando um curso sobre o acolhimento, que eu trabalho bastante, e eu disse, como é que é o nosso olhar? Tem gente, né? A gente ouve dizer que até mata as plantinhas com o olhar, né? Já ouviu falar disso, né? Aí o senhor disse para mim assim, mata até passarinho. Veja o nosso olhar, né? Que maravilha, olha, é uma partilha que é uma partilha de comunicação, porque nós somos comunicação. Com certeza o Padre Jô é comunicação e exercita essa comunicação e coloca aí a serviço, né, da pastoral, da evangelização, da família. Que bom, porque as famílias hoje, muitas famílias não são catequistas mais, né? Então, esse atrativo, né? Como atrair, como trazer. E o pessoal fala, tem que ir por causa de Jesus, não por causa do padre. Só que nós somos gente, né, padre? A gente vai, se tem simpatia, você se sente bem acolhido, você volta. Se eu estou lá numa seriedade, a pessoa, e o que tem um padre hoje, não é verdade? E referência, eu acho que nós precisamos ser referencial, né, para as pessoas, porque é a forma delas poderem tocar Jesus, de sentir Jesus. Eu acho que todo religioso, né, padre, freiras, né, as pessoas que estão aí à frente desse povo precisam de ser esse sinal, essa presença, né. Aqui eu não ando muito no shopping, depois que eu vou fazer 50 anos, o shopping para mim não é atrativo mais, né? Meu atrativo agora é sentar entre amigos, né, e ficar jogando conversa fora, porque eu estou envelhecendo e isso é importante. Maravilha! Que eu acho que o seu perfil, o senhor lida com pessoas. Veja só, e acho que eu gosto. É o ser humano, na hora da dor, na hora da fragilidade, quer dizer, é um grande dom
que eu acho que a gente não pode perder, e eu sinto que o senhor tem esse dom muito precioso e desenvolvido pela sua pessoa, pela missão que recebeu, né? Não, né? Recebeu a missão, foi de graça, né, que foi me dada. E é muito importante a paixão, né? De fato, a gente abraçar e estar apaixonado, porque nós somos Jesus hoje, como as crianças muito bem entenderam. Exatamente. Né? E passeando, aí eu resolvi trocar uma roupa que eu ganhei de presente no shopping, eu estava voltando, e uma criança que frequenta a igreja, geralmente algumas reconhecem, outras não, porque a roupa, às vezes a gente está com estola, túnica, então elas ficam, se pauta nessa imagem, né, do padre. Mas aí uma criança me reconheceu e falou, mamãe, olha o padre, aí saiu correndo, o senhor me dá uma bênção? No meio do shopping, o senhor me dá uma bênção? Lógico que eu te dou uma bênção, meu amigo, te dou, e o tocar também, né, como que elas precisam, né, e saber tocar, uma outra coisa importante, nós precisamos saber tocar, não tocar de qualquer jeito. Né? Tocar de qualquer jeito é banalizar e escandalizar também. Então, nós precisamos saber tocar. E Jesus, se a gente olha, eu gosto muito de olhar a comunicação de Jesus. Jesus olhava com amor para as pessoas. Jesus tocava num tempo em que, né, a mulher estava impura, ele vou lá e toca e cura. O toque de Jesus é curativo, né? É muito lindo. Exatamente. Muito bonito. E eu acho que o que nós precisamos não é repetir o que ele fez, mas tornar presente o que ele realizou para a nossa realidade hoje, com a nossa própria vida. Exatamente. Acho que a igreja é sempre assim, né, irmã? A gente trabalha com fazer memória, né? Nós fazemos esse memorial, né, da vida de Jesus. Mas a encarnação de Jesus continua em nós, essa é a nossa missão, né? O verbo vai se fazendo carne aí nos hospitais, com as crianças, com esse amor, né? O afeto é muito importante, né? Porque sabe como como é que eu fiquei conhecido como padre, como capelão mesmo, de fato? Por causa do Patati Patatá. Olha. Eu acompanhei uma criança que nasceu no hospital, ela faleceu no hospital, ela chegou até os 6 anos de idade, ela tinha uma doença degenerativa, nasceu mesmo assim com a sobrevida muito curta. E como a gente acompanha as equipes multi e damos suporte aos profissionais da saúde, nós tivemos uma reunião em que os médicos e os enfermeiros estavam muito tristes, porque eles não sabiam mais o que fazer. Posso dizer o nome da criança, ela chamava Isaac, porque geralmente a gente não cita nome, mas essa a gente é permitido dizer. O Isaac não conhecia o mundo exterior, Isaac não conheceu igreja, Isaac não conheceu shopping, Isaac não conheceu escola, Isaac não tinha família por perto, porque os pais já tinham outra criança doente com câncer, né, a irmã, que veio falecer depois do Isaac. Então os pais tinham que saber dosar entre a mais velha e o mais novo. E aí me chamaram para poder atender o Isaac, quando eu cheguei ali, ele estava em pezinho, mas assim, o corpo muito, muito curto, com a cabeça um pouco grande, e a enfermeira chegou para colher sangue dele, então ele deitou, e a hora que ela colocou a agulha no braço dele, ele fez aquela cara de dor, mas depois ele abriu um sorriso para ela, e disse, agora é o Patatá. Quando eu olhei o boneco Patatá, o braço estava todinho cheio de buraco, porque tinha que furar o braço do boneco também. Irmã, eu imaginei, eu falei assim, já pensou se o Isaac realmente tem contato com o Patatá? Porque o que ele conhece do Patatá é só o boneco e o desenho que ele vê. A historinha que se conta do Patati Patatá na TV. Mas se for real para ele? Porque a conexão de espiritualidade para essa criança era o Patatá. Né? A gente não coloca no sentido religioso, porque o Isaac não conhece o religioso, mas ele tinha, o Patatá de alguma forma fazia ele passar por aquela experiência difícil,
O Patatá ajudava a ele. Isso não é o que Jesus faz conosco? Nos ajudar a passar por experiências difíceis? Já pensou se a gente tem uma visão de fato real de Jesus? Eu falei, como é que eu reagiria se eu visse Jesus na minha frente? Obviamente que eu morreria, né? Eu, Padre Jô, já falo de antemão que eu acho que eu morreria, porque se eu ver Jesus de fato, né, todas as minhas misérias com a luz dele ia ficar claro também, então, enfim. Mas eu pensei, conversei com a equipe, e se a gente for atrás do Patati Patatá, será que é possível? E aí a gente conversou com o produtor, e eles mandaram o Patati Patatá aqui, né, eles vieram pessoalmente, os verdadeiros Patati Patatá. O hospital virou criança, né, o médico mais chato tirou uma criança escondida de dentro dele, que ele nunca, acho que ele, nem quando ele era criança ele tinha vivido aquela infância, e o Isaac, quando viu o Patatá, ele chorava e ria, chorava e sorria, chorava e sorria, que eu acho que a sensação de que da pessoa, de nós que quando conseguimos sentir realmente essa presença de um Deus que é conosco, que caminha, a gente tem essa, né, é um choro de alegria, não é? É uma mistura. E o Isaac, o pico de saturação dele foi tão alto, mas o mais bonito é que a equipe se sentiu realizada de proporcionar isso para aquela criança, que 10 dias depois ele faleceu. Nossa, mas assim, estava todo mundo em paz. E por um bom tempo eu fiquei conhecido como padre do Patati Patatá. Que maravilha! Então, padre, nós estamos quase uma hora aqui conversando. Queria muito agradecer pela sua experiência, por essa partilha tão rica, tanto como na saúde, como nesse terço com as crianças que reúne a todos, pais, avós. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem aí, e queremos agradecer muito, porque com certeza a sua experiência, a sua pessoa vai inspirar muitos. E gostei muito de ouvir também que reza com as crianças para o anjo da guarda, que é muito importante, né? Essa nossa devoção popular, essa presença. Então, a sua mensagem, padre, eu quero agradecer de coração por dedicar esse tempo aqui, com tanta alegria, porque hoje é a alegria que contagia mesmo. Eu sempre digo que nós não somos alegres porque tudo vai bem, mas porque nós acreditamos no ressuscitado, né? E também nos sentimos chamados e enviados nos seus 20 anos de padre, né? Que alegria, que realização. A gente percebe uma pessoa muito feliz, muito realizada na missão. Obrigado. Eu deixei uma frase na Paróquia Santa Ângela, aqui em Ribeirão Preto, no espaço da Capela do Santíssimo. Eu tinha rezado o terço, e como eu estava numa situação difícil no hospital, e me veio um pensamento, uma frase que então eu dou de presente, né? Nós precisamos, de fato, adorar Jesus com a alma, mas também com testemunho. Não adianta eu adorar só com a alma, sem testemunho. Muito lindo, muito obrigada, de coração, pelo seu testemunho. Nós conversamos com o padre Josirley Aparecido da Silva, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, Padre Jô, né? Padre Jô, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua presença. Agradeço a você que nos acompanha aí nas quartas-feiras, agradecer o Miguel, que cuida dessa transmissão, e continue aí acompanhando essa live, fica aí no YouTube, CEPAC Paulinas Cursos, eu ainda me engano, e eu convido você a visitar também universopaulinas.com.br/cursos. Ali estão também os cursos, no YouTube você encontra as lives, enfim, muita coisa nos alimenta espiritualmente, né, padre? E para a próxima quarta-feira, 29 de maio, o tema será Eucaristia, Dom de Deus na vida do povo, com o padre Antônio Manzato, da Arquidiocese de São Paulo, a mediação da irmã Joana Puntel. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigada. Vamos rezar uns pelos outros, né, Padre João? Isso, exatamente. E conte sempre com minhas orações. Muito obrigada.
Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira.